Oi, gente. Aqui é a Mônica, você está no meu canal do YouTube. Vou falar hoje sobre um assunto que eu acho muito espinhoso. E por que falar disso? Diagnóstico tardio de autismo. Porque eu tenho visto isso acontecer muito. E para eu falar disso aí, eu preciso falar de condições que tem que estar bem visíveis numa entrevista para que seja feito esse diagnóstico de autismo, em geral. Estou falando do tardio só não. Mas por que, como fica dificultado no tardio? Porque assim, a primeira condição, sine qua non, tem que haver isso. Esses sintomas terem aparecido na primeira infância. Segunda condição, clinicamente esses sintomas têm que ser muito significativos, porque a gente sabe que na população em geral, sintomas de autismo existem. Não atrapalham em nada aquele ser humano. Mas, para se dar o diagnóstico, eles têm que ser muito significativos. E a terceira condição, sine qua non, que a gente não pode confundir na hora de dar um diagnóstico de autismo com deficiência intelectual, geralmente a grave, que às vezes confunde, e também que não seja confundido com um atraso global do desenvolvimento, que são coisas que, à primeira vista, são parecidas, mas não são autismo, né? E por que eu falei aí da espinhosidade do diagnóstico tardio? Porque esses três sinais, que tem que ter prioritariamente, sem discussão, eles são difíceis de ser vistos pelo médico, que é quem dá o diagnóstico. Culturalmente a sociedade já aceitou isso, e fica muito difícil para o médico ver isso numa entrevista. Por quê? Porque a pessoa que chega lá, na primeira infância, ela não estava ligada nisso, ela era uma criança. Geralmente, ou a mãe já morreu, a mãe às vezes não está presente. Então eu acho muito difícil, muito embora eu acho assim, coisas difíceis também são possíveis. Então a gente pode fazer. E por que isso está mexendo muito comigo, né? Porque eu tenho visto muito diagnóstico tardio em mães principalmente e também pais de autistas. Já existe pesquisa estatística falando que existe uma prevalência, mas agora eu estou vendo muito o relato. E isso aí, gente, é a minha praia. Aí que está o negócio. Por que me chama muita atenção? Porque eu também sou mãe de um autista, eu também entrei nesse barco por ter um filho autista, eu também tenho traços de autismo. Então, isso mexe muito comigo e é isso que é o que eu venho vivendo a vida inteira e procurando saber, estudando. É como se fosse meu hiperfoco, sem descartar outros que eu tenho, né? Mas isso é uma coisa muito importante para mim. Então, quando a gente fala disso aí, né, desse diagnóstico, dessas condições sine qua non, a gente pode lembrar um pouquinho do DSM-5, eu vou ler só as sinopsezinhas, aí eu vou ler mesmo para não fugir muito, né? Para a gente ter em mente dessa necessidade. O critério A, que é um déficit permanente na comunicação e interação social. O critério B, que são padrões repetitivos de comportamento. A gente até fala muito estereotipia e interesses nas mesmas coisas, quer dizer, sempre repetição, né? O critério C é que eles têm que estar na infância, aparecer na infância, que eu já falei aqui. O D é que essas causas têm que trazer esse prejuízo significativo. E o E é exatamente essa diferença entre déficit intelectual e atraso global do desenvolvimento. Então, o que é isso, né? Quando eu vejo esse diagnóstico tardio, né? Essas coisas que eu falei, elas me vêm em mente. Da dificuldade que você tem de encaixar nessas normas, nesses comportamentos, e principalmente isso aí de ser na primeira infância. Isso para mim é a maior dificuldade que tem. E aí eu comecei a pensar também em outras coisas que acontecem com o autismo, que não são muito citadas. Às vezes quando a gente pesquisa no Google,
não acha imediatamente. Mas, por exemplo, existe um biólogo que é professor doutor da Universidade da Califórnia. Ele é da USP, ele chama Alisson Mootri. E ele antes trabalhava com célula-tronco, ele foi para lá fazer o doutorado dele. Aí, em célula-tronco, foi contratado pela universidade, virou professor doutor, casou-se com uma pessoa que tinha um filho autista, então ele voltou o interesse dele para o autismo também. E o Alisson é uma pessoa assim que é cientificamente renomada. Não há dúvidas das coisas que ele fala. Então, ele fala de umas coisas muito interessantes que para mim se encaixam em facilitar esse diagnóstico tardio. Ele fala, por exemplo, da pesquisa que ele já fez nas células neuronais, os neurônios da pele, que eu não sei se isso seria uma coisa muito cara para se fazer com todo mundo, a nível de clínica laboratorial, né? Que eu acho até que não seria. Isso aí é a minha insignificância nessa área, não sei muito disso. Mas assim, ele fez esses testes em pele de autismo, células, neurônios na pele, e ele encontrou com muita frequência, quase que total, o que ele encontrou nesses neurônios, né? Que eles são mais espichadinhos, o nosso é mais redondinho, e todo neurônio comum tem os dendritos, que num neurônio comum são muitos. O que esses dendritos fazem? Eles transmitem a informação elétrica de um neurônio para o outro. Ele detectou nesse exame dos neurônios da pele dos autistas que os neurônios dos autistas são bem mais espichadinhos e tem uma quantidade muito menor de dendrito. O que isso provoca? Um atraso na cognição. Não quer dizer que ela não vai ser feita ou não possa ser feita, mas ela vai ser feita com atraso. Depois que eu vi esse negócio aí do Alisson, essa pesquisa dele, eu conheço o Alisson pessoalmente, tenho o livro dele, eu me liguei numa coisa que na prática eu fazia errado. Eu falava com o Pedro, por exemplo, vambora, ele lá, vambora, ele lá, vambora, ele lá. Eu percebi que eu não preciso falar um monte de vezes. Eu falo vambora e dou o tempo da cognição ser feita. Isso para mim, gente, foi um alívio. Porque assim, não é que ele não tá me dando bola, não é que eu tenho que ficar repetindo, nada disso. É que a cognição é mais lenta. Se você respeitar isso aí, você está ajudando o autista a se comunicar, sem ficar enchendo o saco dele, repetindo um monte de vezes. Então, isso aí para mim é uma coisa muito importante. E eu tenho para mim, a ignorante do assunto científico e laboratorial, né, que isso aí seria viável de se fazer, esse exame. E tem outra coisa que a gente fala muito, que também já é comprovado cientificamente, que é a questão da poda neural. A gente nasce cheio de neurônio. Nasce bebezinho lá, né? Bilhões de neurônios, muitos que a gente não usa. Na maturação do ser humano, quando ele chega aos 3 anos de idade, ele tem uma maturação neuronal possível de se fazer o que a gente chama de poda neural. Essa poda, o próprio cérebro, né, o próprio organismo humano vai descartar os neurônios que a gente não usa. Vai dar prioridade para os que a gente usa mais. E isso já é visto com os autistas por causa dessa déficit cognitivo aí que eles têm, essa dificuldade. Já é visto que eles não conseguem fazer essa poda de uma forma adequada, equilibrada. Então eles descartam neurônios importantes e ficam com os que não são. Então essas coisas sempre me fazem pensar assim, ó, autismo é uma síndrome neurológica. E a gente fala muito, não tem exame. Para mim já tem, esses aí para mim são conclusivos. Eu não sei o preço de se fazer isso. A gente fala tanto de convênio, né? Não sei como seria o preço do convênio para fazer isso. E além desse diagnóstico neurológico aí, do qual eu estou falando, com muita propriedade, tenho lido muito, visto muita gente que pesquisa sobre isso, não é só o Alisson. O Alisson para mim foi o precursor, né? Existe uma outra coisa que o Alisson também está fazendo. O Alisson é uma pessoa muito interessada e muito abalizada.
E como ele é da USP de São Paulo, e ele tem um grupo lá de amigos que formou junto com eles montaram um laboratório genético, chama TISMO, TISMOO. Esse laboratório só faz teste genético em autistas. Então, é por isso que eu tô falando isso, porque como eu tô falando de diagnóstico tardio, eu acho que isso aí seria um facilitador. Se eu faço, por exemplo, uma raspagem na minha pele, tiro os neurôniozinhos lá, põe na lâmina, identifico que ele é um autista, ele é um neurônio autista, vamos dizer assim, compridinho, com poucos dendritos, acabou, tá fechado. É difícil de você falar que aquela figura não é autista, a não ser que ela não tenha sintomas. Aí vai dar um bololô na cabeça da gente. Mas se ela já vem com sintomas característicos, a gente tem dúvida, se fizer esse teste, está fechado. Eu não sei por que os laboratórios não estão fazendo isso. Isso está ligado para mim um outro vídeo que eu vou fazer, uma outra coisa que me interessa muito, que é a indústria do autismo. Eu acho que os facilitadores, às vezes, para a gente que é ser humano normal, que está aqui ansiando para pagar menos, para ter as coisas mais fáceis, para ter fechamento de diagnóstico, isso para a gente não é o que interessa aos laboratórios do mundo inteiro. Eles querem, são capitalistas. Nós vivemos no mundo capitalista. Então, eu vejo essa dificuldade aí. Porque veja bem, um diagnóstico tão grave, tão espinhoso, tão necessitado de políticas públicas para tratamento, ele tem que ser fechado. Não é fechado ainda. Tá, nós estamos convivendo com isso. Mas se a gente puder fechar, quando eu falo fechar, é englobar tudo isso que eu falei aí, e amassar um bolinho e ter uma assinatura de um médico credenciado embaixo, isso vai ajudar a vida da gente. E como eu falei aqui, com o meu hiperfoco são as mães, né? Eu acho que vai ajudar muito as mães. Porque você também sai por aí falando que vai ser uma mãe autista, de um filho autista, porque é chique, tem visto isso aí. Não é legal, gente. É legal a gente ter certeza das coisas que a gente está fazendo. E por que para mim é tão importante? Porque sempre eu estou preocupada com as mães. Me preocupo com o pai também, tá, gente? Mas é que eu vejo que quem está mais no barco do autismo junto com o filho autista é a mãe. E ela tem muito diagnóstico tardio aí, tem visto muito ela levar esse selo para casa. E não é legal se ela não for, né? Se ela for, ótimo, foi diagnosticada, que legal. Mas se ela não for autismo, não é bacana. Falou? Beijo para todos.